Então o que Cristo está dizendo para nós aqui, repetindo, quero aqui enfatizar isso, que naquela época as pessoas não ligavam para a mensagem de Noé. Elas estavam ligadas e pensando muito mais nas suas vidas, nos seus afazeres. Sabe, hoje as pessoas vão para a igreja, a mensagem é o que mais importa, é o que menos importa para elas. Parece que não ouvem a mensagem. Mas se tem um entretenimento, mas se tem algo que chama atenção, tem uma luz diferente, tem uma música diferente, sabe? Tem uma ação pirotécnica diferente, a isso chama atenção. E a isso atrai. Mas a mensagem em si, que é o principal, e deve ser o principal dentro da igreja, não é ligada, não é ouvida. Sabe, é impressionante quando a gente está ouvindo uma palavra. Eu já atentei a isso, prestei atenção nisso. Não que eu seja contra testemunhos na igreja, não, há testemunhos que edificam. Mas preste atenção como a maioria das pessoas, quando vê um pregador, vê um ministrante trazendo historinhas, né? Ou mesmo testemunho. Se o testemunho edifica, amém, irmão. Se o testemunho edifica, amém. Glória a Deus, eu gosto disso. Mas as pessoas se prendem muito mais a histórias. E principalmente histórias que tragam um cunho, no seu cunho, uma comédia. Que façam sorrir. E aquilo prende a pessoa. E ela ouve aquilo ali, sabe? E isso é temeroso porque se o palestrante, o pregador, ele levar apenas por esse lado e não trouxer a essência da palavra, ele está levando o povo a viver uma vida sem um crescimento espiritual. Porque a essência e o principal em um culto é a palavra de Deus. É o ensino da palavra de Deus. Então é impressionante isso, sabe? Isso me assusta. Me assusta porque a cada dia está mais difícil você trazer uma palavra de ensino. Porque as pessoas, elas estão como o dia de Noé. Noé pregava, repito, falava, e elas não ouviram a palavra. Só tentaram no início porque era uma novidade. Você já percebeu isso? No início talvez elas atentaram a mensagem de Noé porque ele disse que ia chover. E o que é chuva? Aí eu vou fazer um grande barco. O que é barco? Para que isso? E aquilo chamou a atenção, aquele movimento chamou a atenção. Mas quando Noé começou a pregar e falar que era juízo de Deus porque o povo havia se pervertido, eles passaram a se afastar. Irmão, é muito semelhante ao dia de hoje. É muito semelhante. Quando na igreja, vamos fazer um mover aqui, vamos pintar a igreja, fazer algo diferente, aqui tem algo que é uma novidade, veio de fora, veio dos Estados Unidos, veio não sei de onde. As pessoas, vamos ver o que é. Mas se no decorrer começa-se a pregar a palavra e a confrontar o pecado, as pessoas se afastam. Mas sabe uma coisa? Meu querido, minha querida, você que me ouve, eu creio que esse é o caminho. Eu creio que esse é o caminho. Olhando para os homens de Deus, do passado, os profetas, eles confrontavam o pecado. Eles não eram os mais queridos. Pelo contrário, eram perseguidos. Foram perseguidos, presos e mortos. Porque a mensagem do Evangelho é uma mensagem que confronta. Uma mensagem que não confronta o pecado do homem, que não traz o juízo de Deus, ela não é o Evangelho. Não é o Evangelho. O Evangelho que liberta é o Evangelho que bate de frente contra o pecado, traz à tona a realidade e a posição do homem pecador, que é condenado e que precisa da graça e da misericórdia de Deus. Então, nós devemos prosseguir e persistir em levar essa mensagem que confronta. Ainda que o mundo fique disperso, gritaremos para que eles nos ouçam. E repito, temos uma ferramenta que vai nos ajudar. Sei que não será tão fácil, porque eu creio que até mesmo essa ferramenta ela pode
ser manipulada, pode ser, de certa forma, retida por aqueles que detêm. Mas se nós nos unirmos, ainda que poucos homens e mulheres de Deus, e divulgarmos as nossas mensagens, aqueles que ainda pregam a verdade, alcançaremos aqueles para a qual a palavra foi dirigida, os escolhidos de Deus. Então Jesus, ele nos alerta sobre isso. Então atente sobre isso. Eu não estou dizendo também aqui, e eu quero aqui falar isso, que você não deve se preocupar com suas coisas, viver a sua vida aqui. Sim, você tem o seu trabalho, você tem a sua vida. Alguns estão noivos, querem casar. Outros já estão casados, querem ter filhos. Outros já têm filhos e querem criar os filhos para que os filhos cresçam. Isso é natural da vida humana. Isso é natural. É a vida que segue, que Jesus também deixou para nós vivermos. Mas o que eu estou dizendo, enfatizando, é que o que Cristo está dizendo é que se há a mensagem é importante. A mensagem é mais importante do que a nossa vida. Vivemos a nossa vida, mas ela não deve ser o centro de todas as coisas. O centro da nossa vida tem que ser o Evangelho, a palavra de Deus. E quando eu falo Evangelho, eu falo a palavra de Deus, eu estou falando do próprio Cristo. Cristo Jesus é o centro da nossa vida. Então, quando Cristo fala, o que Ele fala é mais importante do que tudo na minha vida. Do que o meu casamento, do que a minha família, do que o meu trabalho. Ele é o centro, Ele é mais importante. Talvez essa mensagem seja um pouco dura para alguns, porque talvez não entendam e não conheçam a Cristo, não tenham a percepção correta de quem é Jesus. Pastor, como é que você pode falar que Cristo é o centro, é maior do que a sua família? Sim, porque Ele mesmo diz: se eu amar a minha mulher, os meus filhos, a minha mãe, o meu pai, mais do que a Ele, eu não sou digno dele. Mas isso aí não é radical, não é radical, é certo. Por quê? Porque tudo pertence a Ele, tudo que eu tenho é dele. E se a família que eu tenho, as coisas que eu tenho, o trabalho que eu tenho, tudo foi Ele que me deu. Se eu tenho uma família abençoada, tenho uma família maravilhosa, foi Ele que me deu. Então eu amo a Ele primeiro, e eu sei que Ele, como um Deus bondoso, maravilhoso, Ele sabe o que é melhor para mim. Se não fosse Ele, eu não teria uma família. Se não fosse Ele, eu não teria uma casa, eu não teria um trabalho. Então Ele é o centro da minha vida. Ele tem me abençoado em tudo. Então atentemos a isso. Não deixemos nos prender pela correria do dia a dia, pelo que a sociedade nos impõe. Mas sejamos senhores e controladores, administradores do tempo e daquilo que Deus nos deu. Para que não venhamos estar como nos dias de Noé, preocupado demais com o nosso dia a dia, com o nosso trabalho, e não confiando em Deus, sabendo que Deus é que nos sustenta, que Deus é que nos dá, que Deus é que nos abençoa em tudo. Então ouçamos a palavra de Deus e nos atentemos aos sinais, porque esses são um dos sinais da vinda dele. Então isso nos leva a entender que está próximo a vinda de Jesus.